O muro. Ao longo deste livro, até agora fiz referências ao muro, o ponto em que as mulheres perdem sua vantagem competitiva no mercado sexual para as rivais mais jovens. A seguir, a contribuição de um comentário da leitora S no blog Leicional Mail. O comentário dela sobre o muro me fez perceber que eu ainda não tinha dado muitos detalhes sobre ele e seus efeitos sociopsicológicos sobre as mulheres. Sim, esse é um termo que já vi antes de chegar a este blog, mas nunca ouvi falar na realidade. Eu sempre atribuí esse ponto a uma mulher perdendo sua aparência jovem, mas colocá-lo exatamente aos 30 anos de idade me parece um cálculo muito preciso, já que eu imaginaria haver muitas variáveis a serem levadas em consideração. Por exemplo, uma garota festeira, que se bronzea com frequência e é fumante, provavelmente perderia sua aparência muito antes de chegar aos 30 anos, enquanto uma mulher de amadurecimento tardio, mas que cuida da saúde talvez possa nem perceber o seu potencial até os 20 e tantos anos. Eu vi mulheres da minha, as meninas mais populares com os caras, mudarem mais, de uma forma negativa, e as nerds, ou apenas as mais inesperadas, se tornaram mais atraentes ao longo dos anos. É estranho. Aspas. Tecnicamente, o muro era um termo esportivo usado para atletas que haviam atingido uma idade em que perderam sua vantagem competitiva. O infame muro que uma mulher alcança, ou bate de cara, como pode ser o caso, é um termo um tanto ambíguo, que na verdade foi cunhado por mulheres malcriadas muito antes de a manosfera ter surgido. Costumava ser um termo relativamente menos combativo que as mulheres usavam umas às outras em um esforço para desqualificar uma competidora intrassexual. Uma mulher que insinuar que outra mulher havia atingido o muro era marginalmente mais educado do que chamá-la de piranha velha, mas o objetivo latente ainda é o mesmo: desqualificar um concorrente sexual das considerações de acasalamento dos homens. O medo da decadência. Debaixo da utilidade óbvia do muro como um epíteto há uma verdade mais dolorosa: a inevitável decadência do apelo sexual das mulheres, sua primeira e única agência de poder que elas utilizaram sobre os homens para garantir suas necessidades de segurança a longo prazo. No auge do feminismo da segunda onda, a mensagem da Irmandade era toda sobre empoderamento coletivo e solidariedade, mas abaixo disso estava a necessidade hipergâmica intrínseca de competir pelo melhor parceiro que sua aparência e disponibilidade sexual poderiam atrair. Como já escrevi antes, as mulheres preferem o combate psicológico e há poucos medos que as mulheres abrigam tão profundamente quanto a perda de sua agência sexual com os homens. Eles sabem que o muro virá, e eles não gostam de ser lembradas disso. O uso combativo intrassexual das mulheres do conhecimento e do medo do muro não passou despercebido pelos homens. Portanto, o imperativo feminino achava necessário tornar a verdade sobre o muro a mais subjetiva e social possível. Assim como com as verdades mais desconfortáveis, exclusivas das fraquezas das mulheres, o feminino cria convenções sociais e ambiguidades para desorientar os homens de se tornarem conscientes da impotência das mulheres sobre eles, ou seja, a perda progressiva de sua agência sexual. A ameaça de os homens tomarem consciência do calcanhar de Aquiles das mulheres antes de elas poderem consolidar o compromisso de longo prazo com sua melhor opção hipergâmica era um risco muito grande para não se criar convenções sociais sobre o muro. Implicações do muro. Assim, em um contexto social intergênero, o muro se tornou individualizado e subjetivo para as mulheres, e é nesse contexto que mulheres como S se sentem mais à vontade para lidar com a realidade do muro. Nem todas as mulheres são assim. NAWALT, o mantra da subjetividade feminizada, é um resultado direto da subjetivação da inevitabilidade do muro. De fato, praticamente todas as convenções sociais operativas das quais as mulheres confiam para o empoderamento e a autoestima têm seu propósito fundamental de evitar o medo do muro.
O mito do pico sexual, o mito do relógio biológico, a convenção social de que as mulheres são tão sexuais quanto homens, são todas racionalidades sociais muito complexas com o propósito latente de convencer a maioria dos homens e mulheres que as mulheres pós-muro podem ainda ser concorrentes sexuais igualmente eficazes com mulheres pré-muro. É importante ter em mente que todas essas convenções sociais complexas estão enraizadas no medo do muro. Estou repetindo este ponto para enfatizar a importância que isso tem em uma sociedade feminizada que é submetida à hipergamia feminina como sua doutrina mais operativa. Quando mulheres suficientes, através de forças culturais ou circunstâncias pessoais, não podem capitalizar sobre o que pensam ser sua opção masculina ideal, hipergâmica, então a sociedade deve ser aculturada para acreditar que as mulheres após sua data de validade podem e devem ser tão desejáveis quanto aqueles em seu auge. Pense nisso como um movimento social retroativo das metas feminizadas. Esta é a gravidade e extensão que o medo do muro desempenha para as mulheres. A sociedade feminizada está literalmente estruturada em torno de evitá-lo. Definindo o muro. Quando eu escrevi navegando no SMP, o motivo pelo qual usei 30 como a idade geral que as mulheres normalmente atingem o muro, é, na verdade, uma combinação de fatores. Mais importante, representa o limiar em que a maioria das mulheres percebe sua menor capacidade de competir sexualmente com a próxima geração de mulheres em seu pico sexual, atualizado, 22 a 24. No entanto, há uma parte masculina da equação do muro que precisa ser entendida. 30 é também a idade geral em que os homens devem tomar consciência de seu próprio valor e potencial de mercado sexual de duração mais longa. Isso afeta as interpretações das mulheres sobre o muro. Uma vez que um homem esteja ciente de que ele tem a capacidade de atrair as atenções sexuais das mulheres mais jovens às quais ele havia tido acesso e compreensão limitadas anteriormente, suas ações e imperativos então começam a definir o muro para as mulheres que estão se aproximando desse limiar. E, sem surpresa, este é o ponto em que as mulheres que temem o muro começam suas acusações sobre o ego infantil dos homens, envergonhamento, crise de meia-idade, etc. Por eles preferirem mulheres mais jovens do que elas. Quando nós vemos o muro apenas em termos de atratividade física, como as mulheres, em particular, querem que façamos, não vemos a imagem completa e a relevância que o muro tem para as mulheres. É tanto uma questão psicológica quanto física. É muito fácil, e muitas vezes divertido, comparar fotos de garotas que conhecíamos no ensino médio com fotos do perfil do Facebook atual com mais de 40 anos e rir sobre a força com a qual ela atingiu o muro. Também é fácil para as mulheres apontar as notáveis exceções à regra e encontrar uma mulher de 38 anos de idade com 3 crianças competindo no concurso da MS Fitness USA. Isso lhes dá um senso de esperança sobre sua própria decadência. No entanto, o muro é muito mais do que apenas o físico. São as condições que aceleram ou desaceleram o encontro de uma mulher com um muro. Mãe solteira, aceleração. Hábitos pessoais consistentes e ruins, aceleração. Obsessão pelo trabalho, aceleração. Obesidade, aceleração. Existem exceções notáveis para estas, claro, mas eles provam a regra. E essa regra vem na forma de um medo tão esmagador que a sociedade contemporânea precisou ser reestruturada para ajudar a evitá-la. A mulher de 38 anos, carreirista, mãe solteira de 3 competindo em concursos de beleza é apenas uma heroína por causa do medo do muro.